Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, no nosso quadro Resenha no Nordeste, agora para falar da finalíssima da Lampions 2021. Os finalistas são justamente os representantes do Nordeste na Sul-Americana. Isso não é por acaso. Não caiu do céu. Não são dois times ruins que deram sorte. Chegaram à final por mérito. Então, de cara, parabéns a Ceará e ao Bahia. E começa neste sábado, dia, acho que é 1º, né? Porque esse mês é 30. Eu gosto de fazer aquela continha. Isso, esse mês é 30, dia 1º de maio, começa a decisão. Primeira partida, mando de campo do Bahia. Bora Bahia, minha porra. E a finalíssima, segunda partida, mando de campo do Ceará. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquela análise, tentando ser o mais simples possível, expondo o meu ponto de vista, que não necessariamente será igual ao do torcedor do Bahia, será igual ao do torcedor do Ceará, será igual ao do torcedor que está querendo apenas ver uma grande final. Vou fazer a minha resenha, a minha análise. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, já que o primeiro jogo é na Bahia, e você, meu amigo torcedor do Ceará, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição do canal. O nosso WhatsApp também é o número do nosso Pix, tá? O número do nosso Pix. O nosso WhatsApp é para falar de futebol. E para você, meu amigo torcedor de Ceará e Bahia, foi criado excepcionalmente um grupo no WhatsApp chamado Final Lampions 2021, onde estão as duas torcidas, Ceará e Bahia, mas é excepcional para a final. Quando acabar a Copa do Nordeste, esse grupo será excluído, a não ser que não queiram. Mas a princípio o grupo vai ser excluído. Estou pensando em lá na frente criar um grupo Nordeste Unido, para a gente falar sobre o que tem que se fazer para o Nordeste ser mais reconhecido nacionalmente no futebol, o que não acontece, e muito pelo contrário, muitas das vezes é preterido em mídias sociais, em canais abertos que falam sobre futebol. É colocado o futebol no nordestino do lado. De repente lá para frente a gente cria um grupo para criar uma força para estar sempre brigando pelo futebol nordestino. Já que você não me conhece, eu não sou do Nordeste, eu sou do Rio de Janeiro, o canal é do Rio de Janeiro. Mas 90% dos inscritos do canal são do Nordeste. Então, como eu gosto muito do Nordeste, sou apaixonado pelo Nordeste de maneira geral, até por uma questão genética minha, a gente luta e briga pelo Nordeste. E torcedor de Ceará e Bahia, aviso, hoje, dia 29 de abril, à noite, lá pelas 8 horas da noite, mais ou menos, 8, 9 horas da noite, teremos live especial aqui para falar sobre essa final da Copa do Nordeste. Magalhães, por que você não faz na sexta-feira? Porque na sexta-feira eu tenho um compromisso, tá? E talvez não dê para me fazer. Então, prefiro logo fazer essa live na quinta-feira, hoje,
porque teremos a Copa do Nordeste, falando da Copa do Nordeste, e falaremos também um pouco ainda sobre os resultados da Sul-Americana que aconteceu nesta semana e também da Libertadores. Então hoje teremos live para falar desta grande final. Então vamos para a nossa vinheta, vamos para o recadinho da Celeste Med e depois vamos falar sobre o confronto. Roda a vinheta. Então vamos lá, galera. Bom, depois da vinheta, eu tenho aqui que também falar, não posso deixar de falar. Vocês estão vendo que os nossos banners, as nossas miniaturas, né, que ficam fazendo o anúncio do vídeo, mudou. Mudou porque temos um amigo, torcedor do Bahia, que é designer gráfico. Tá aqui embaixo escrito designer gráfico. Ele tem um canal no YouTube. Esse canal dele mostra lá um pouco do trabalho que ele faz. Então eu estou divulgando aqui o trabalho dele e ele está mudando um pouquinho a cara aqui da configuração de alguns banners. A gente está fazendo alguns testes, é lógico, para ver como é que fica, mas sempre tem que mudar um pouquinho, né? Então, quem quiser fazer, tá aqui, é o Rodrigo tá lá, designer gráfico, tá lá, é o canal dele do YouTube, Rodrigão, um abraço, meu amigo, tamo junto. E Rodrigo, se você quiser fazer mais coisas, aí, me manda aí, a gente vê, se quiser divulgar mais o seu trabalho aqui, fazer um vídeo você falando do seu trabalho, me manda aqui que eu divulgo aqui no canal. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Bahia e Ceará. Mano de campo do Bahia. Dois times que estão na Sul-Americana. Os dois times têm partidas complicadas na próxima semana. Os dois times têm partidas complicadas na próxima semana. O Bahia joga em casa, mas pega o Independente, que é o líder do seu grupo. O Ceará vai jogar próximo ao céu. Vai jogar próximo ao céu. Vai ficar observando aqui ainda, né? O jogo de Jorge Wilstermann e Bolívar, né? Mas a próxima partida do Ceará é contra o Bolívar, mando de campo do Bolívar. Então, os dois times têm partidas importantíssimas com o mesmo nível de tensão, Bahia e Ceará. Porém, o Bahia leva uma vantagem porque jogou em casa a partida da Sul-Americana contra um time que alguns torcedores do Bahia falaram que eu desmereci o triunfo do Bahia. Eu não desmereci nada. O Bahia goleou de 5-0, estava com o time praticamente em reserva e mesmo assim goleou um time fraco pra cacete do tal do... Cadê o nome do time? Clube Deportivo Guabirá. Porra, eu não estou desmerecendo ninguém, eu já expliquei isso. Agora, não admitir que o Clube Deportivo Guabirá não é fraco, aí, parceiro. Porra, aí é muito mimimi. Goleou. Fez o que tinha que fazer. O mais forte ganhou do time mais fraco e goleou. Respeito. E goleou com um time desentrosado. O time do Bahia é desentrosado. Imagina se tivesse com um time entrosado. Poderia ser uns 30.
Talvez, a gente não sabe, de repente o jogo poderia ter sido até mais difícil, mas o Bahia jogou em casa e com um jogo fácil, pô. Eu não estou menosprezando o triunfo do Bahia, mas o time do poderoso Guabirá. Porra, Diego, para de mimimi, o time é fraco, ponto. Não pode falar que você ganhou de um time fraco que agora traumatiza. Pô, pelo amor de Deus, o time é fraco, fraco. E o Bahia fez o que tinha que fazer. O dado foi brilhante. Eu disse que eu iria com o time principal, mas o dado é o treinador. Ele viu que não precisava. Ele poupou os jogadores. Se fosse contra o Independente, ele não ia poupar. Duvido que ele ia poupar. A não ser que o jogador tivesse estourado. A não ser que o Rodriguinho tivesse com o músculo estourado, o Gilberto, o Nino, o Conte. Ele poupou porque ele sabe que o time era fraco. Simples assim. Porque se fosse com o Independente, ele não ia poupar. Ponto. Aí ele falou, deu entrevista, olha, eles não iam jogar de maneira nenhuma. Causada, lógico que ia jogar se fosse contra o Independente. Lógico, ia de qualquer maneira. Ele não ia botar o time que jogou contra o Guabirá para jogar contra o Independente, não ia. Mas não tô aqui para falar que ele é mentiroso, ele tá certo. Ele deu a entrevista certinho. Parabéns pro Dado, pô. Eu ia dar a mesma entrevista que ele. Pra que criar um problema? Não tem problema, então o Dado foi perfeito. Brilhante o Dado. Brilhante o Dado. Conseguiu golear os 3 pontos, ainda poupou o ataque artilheiro. Pô, sensacional. Tudo deu certo. Tudo deu certo. E jogou em casa. E a outra partida do Bahia, que também é dificílima, que é justamente contra o Independente, também é em casa. Então o Bahia leva a vantagem em cima do Ceará na parte física. Porque o jogo que ele vai jogar fora vai ser só a final contra o Ceará, o segundo jogo. Os cachorros estão brigando aqui, o couro tá comendo. Vai ser mais ou menos a final Bahia e Ceará, ó. Ó. Bicho tá pegando aqui do lado, bicho tá pegando. Cachorrada tá, ó, couro tá comendo. Então, não vou editar não, vai com a latido do cachorro mesmo. Então o Bahia já leva esta vantagem e não pode ser desprezada essa vantagem de parte física. Beleza? O Ceará, por outro lado, teve um jogo da Sul-Americana fora de casa, aonde ele poderia nitidamente ter ganho o jogo. Faltou um pouquinho de ousadia ao time do Ceará. Não poupou ninguém. Foi com o time principal. Lógico, tinha que ir jogar na Argentina, primeiro jogo internacional, ou seja, tinha que ser. E conseguiu, dentro, de repente, do que programou, o resultado bom, que foi empate. Mas nitidamente dava para o Ceará ter ganho essa partida. Dava para ter ganho. O time que o Ceará jogou era limitado também, mas era mais forte do que o poderoso Guabirá. Então, além do Bahia jogar em casa, pegou um time mais fraco. O Ceará teve que viajar e pegou um time na Argentina, jogando em casa, e que tinha um pouquinho mais de qualidade do que o Guabirá. Mas também não era isso tudo. Se o Ceará é um pouquinho mais ousado, ganhava o jogo. Mas aí voltam para casa. Ceará teve viagem. Bahia jogou em casa. Ceará se apresentou nesta quinta-feira, dia 29/4. Regeneração, descansou, jogou na terça, né? Descansou quarta-feira e vem pro trabalho na quinta-feira. A vantagem do Ceará é que o time do Ceará já está bem encaixado. Já está bem encaixado. Então esse time bem encaixado pode tirar um pouco a diferença de parte física. Até porque o treinador do Ceará
tá há muito mais tempo no cargo, conhece muito mais o elenco do que o Dado, além de ter mais experiência. E um outro detalhe: final não se joga, final se conquista. E final é mata-mata. São 2 jogos, mas é 180 minutos. Especialista por especialista, especialista é o Guto. E mata-mata é o Guto. O Dado pode surpreender? Pode. Ontem na live falaram: o Dado está fazendo excelente trabalho. Eu ainda não acho que está fazendo um excelente trabalho. Para mim está fazendo um grande trabalho, um bom trabalho. Para mim, excelente trabalho tem que vir com títulos. É o caso do Guto, no Ceará. Não estou desmerecendo aos mimizentos o trabalho do Dado, não é isso. Mas para mim, o meu parâmetro de excelência tem que ter título. E o Dado está começando agora. Pode conquistar o título. Aí eu vou falar: bom, agora ele está fazendo um trabalho de excelência, porque trouxe títulos. Não quer dizer que não ganhar título não esteja fazendo um trabalho bom. Sim, mas não é excelência. Esse é o meu padrão. Para ser excelente tem que ter título. Pode ser bom, bom pra cacete, bom pra caramba de caramba 4, mas não excelente. Deu para entender? Então, o Bahia leva algumas vantagens. O Ceará leva algumas vantagens em relação até o treinador de experiência em mata-mata. Então, já falei de parte física, já falei dos treinadores. Agora vamos para os times. Bom, a final do ano passado da Copa do Nordeste foi exatamente a mesma. Quem levou vantagem? Ceará. Beleza? Com o Guto. Quem fez a melhor campanha no Campeonato Brasileiro de 2020? O Ceará. Mas os dois chegaram à Sul-Americana. Mas o Bahia teve muito mais dificuldades do que o Ceará. Mas por que o Bahia teve mais dificuldade? Não foi por causa do ataque, foi por causa da defesa. Os times mudaram bastante do ano passado para esse. Principalmente o Bahia. O Bahia não tem Flávio, não tem o Gregory, não tem o Fernandão. Tinha um outro que jogava pela ponta, agora me fugiu aqui o nome. Eu fiz até uma colinha aqui para ver se a me lembrar de algumas coisas. O atacante Elber, esqueci do atacante Elber. A zaga tinha Juninho, Lucas Fonseca. O time era diferente. Mas o que mudou principalmente do Bahia de 2020 para 2021? A defesa. Conte e Luiz Otávio botam o Bahia num outro padrão. Que era o grande problema do Bahia. Que o Bahia nunca teve problema de fazer gol. Apesar de vez em quando o Bahia ter um problema de criação, que também foi resolvido tendo Patrick, Daniel, Tassiano e Rodriguinho. Ou seja, o Bahia de 2020 ia perder com certeza para o Bahia de 2021. Com certeza. Botando os dois times, mesmo o Bahia tendo Gregory e Flávio ali no meio. Este Bahia, para mim, de 2021, é mais forte do que o Bahia de 2020. Pelo fato da zaga. Eu não estou falando que Gregory e o Flávio são piores do que os jogadores que estão hoje no Bahia. Muito pelo contrário. Para mim, tanto o Flávio quanto o Gregory seriam titulares hoje. Beleza? Seriam titulares hoje. Porém, o que está ao redor ia fazer diferença. Como fez a zaga. A zaga matava o time do Bahia. Provavelmente, se tá essa zaga ano passado,
com Gregory e Flávio, o Bahia seria mais forte. Porque, todo respeito, para mim, Gregory e Flávio são melhores do que o Patrick hoje, que está crescendo, é um garoto, mas... E ali o Tassiano, que está chegando agora. Se fosse Flávio, Gregory, Daniel e Rodriguinho, com a zaga que está hoje, o time seria muito mais forte. Não estou desmerecendo o Patrick e Tassiano, tá? Só estou fazendo uma comparação. Pode ser que lá na frente, Patrick e Tassiano sejam muito melhores que Flávio e Gregory. Beleza? Mas a gente está fazendo um comparativo. Então, para mim, o time de 2021 é mais forte que o de 2020 por causa do sistema defensivo. Especificamente os dois zagueiros. Então o Bahia vem para esta final mais forte. Além de ter um elenco com um pouco mais de opção. Aí o nego falou, o Bahia contratou o Maicon Douglas, mas já foi escrito no bid. Beleza, mas o Maicon Douglas, se eu não estiver enganado, eu acho que ele não pode jogar a Copa do Nordeste, porque ele jogou a Copa do Nordeste pelo ABC. A não ser que o regulamento mudou. Mas eu acho que ele não pode jogar, porque ele já jogou a Copa do Nordeste. A não ser que você possa inscrever alguém para a final. Aí eu acho meio injusto. Mas, eu não sei, mas eu acho que ele não pode jogar. Se você estiver falando besteira, perdoe. Alguém chega aqui e fala, pô, Magalhães, não é isso não, ele pode jogar sim. Beleza, mas eu acho que não pode jogar, porque ele já jogou a competição. Então, e o Bahia, além disso, tem agora o Matheus Teixeira, o goleiro, né? Que pelo que parece tomou a posição do Douglas. Então, o Bahia vem diferente de 2020, vem mais forte. E o Ceará também vem mais forte. O sistema defensivo do Ceará, que já era bom, ficou muito melhor com o Messias. Muito melhor. O Bahia vai pegar uma defesa sólida, com dois zagueiros que não brincam. Tem boa antecipação e jogam simples. E toma muito pouco gol. Então vai ser um ataque do Bahia que faz muito gol, contra uma defesa que toma muito pouco gol. Além disso, além de ter se reforçado ainda a defesa que já era boa, o meio de campo também se reforçou, mas principalmente o ataque. As opções que o Ceará tem para o ataque, você pode mudar mais o jogo. Você tem de centroavante, você tem o Jael, você tem o Viseu, ainda tem o Clebão. Aí você tem pelos lados o Lima, que agora é titular, o Mendonça, que está jogando muita bola, você tem o Saulo, que você pode botar ele em várias partes do time. Aí eu estava dando uma olhada aqui, deixa eu ver. Cadê? Tô querendo encontrar aqui o rascunho que eu fiz, que eu escrevi algumas coisas aqui para eu poder falar. Cadê? Deixa eu ver. Tá. Que eu escrevi aqui. Então, tem. Eu acho que o Marlon, se eu não estiver falando besteira, deixa eu ver aqui onde eu escrevi o do Marlon, cara. Deixa eu ver. Cadê? Tá, Pacheco. Tá sendo, Danielzinho. Rapaz, eu não sei. Isso. Aí tem Ione Gonzalez. Tem o Marlon. Tem o meio de campo que veio, que era do Atlético Goianiense. Cadê o nome do cara que eu coloquei aqui? Será que eu já apaguei? Pô. O Jorginho. Tem o Pedro Nares. Ou seja, se reforçou. Tem uma grande de um problema, é que
não vai jogar o Gabriel Dias. Ano passado era o Samuel Xavier, que foi pro Fluminense. O Gabriel Dias é uma peça importantíssima. Provavelmente vai entrar o Marlon ali improvisado pelo setor. Isso pode causar uma instabilidade ao Ceará. Mas o sistema defensivo do Ceará é muito bem postado. O time do Ceará também é mais forte do que o do ano passado. Do ano passado tinha o Fernando Sobral aberto pelo lado. Hoje o Fernando Sobral está disputando posição pelo meio. O ataque está o Lima por um lado, o Mendonça por outro e o Viseu. Para mim o ataque ficou melhor. Além do Vina, que faz uma diferença monstruosa. Tem mais ou menos ali um pouco espelhados os times. Mas daqui a pouco a gente vai falar. Então, do que era o Ceará do ano passado para o que é esse ano, o Ceará também se reforçou. E a mesma coisa eu vou falar. Se o Ceará do ano passado jogasse contra o Ceará desse ano, os dois em pé de igualdade, na minha opinião, o desse ano iria ganhar. Então, eu concluo que os dois times, Bahia e Ceará, estão mais fortes do que o do ano passado. Se reforçaram, procuraram por onde? Chegam em pé de igualdade. Aí agora a gente vai aqui mais ou menos vamos lá. Olha o primeiro jogo. Primeiro jogo eu estou fazendo uma colinha aqui. O primeiro jogo ano passado, o time do Ceará era Fernando Praz, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Cláudio Bruno Pacheco, Charles e Fabinho, Fernando Sobral, Vina, Leandro Carvalho e Kleber. Para mim, esse time é inferior ao desse ano. O Bahia, Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba. Só essa parte defensiva para mim já é mais fraca que a desse ano. De cara, já é mais fraca. Aí você pega Gregory, Flávio. Aí não. Cleison, Jesus. Rodriguinho, Elber e Fernandão. Esse foi o time que jogou a primeira partida. Esse time é mais fraco que o desse ano. Aí vamos lá para o segundo jogo. O segundo jogo foi Fernando Praz, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Cláudio Bruno Pacheco, William Oliveira e Fabinho, Fernando Sobral, Vina, Leandro Carvalho e Kleber. Aí o Bahia foi de novo Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, Gregory, Flávio, Elber, Rodriguinho, Rossi e Fernandão. Então tinha algumas situações que, para mim, olhando a escalação dos dois jogos, você vê que o time é mais fraco. Aí vamos lá, hoje, qual seria o time que para mim vai ser escalado, a não ser que tenha alguém machucado? Pro Bahia, que vai jogar em casa, Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conte, Luiz Otávio e deve ser o Matheus Bahia, né? Patrick, Danielzinho, Tassiano, Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Bom, o único setor do Bahia que você pode falar que do ano passado era melhor pode ser o do meio de campo, porque tinha Gregory e Flávio, só que mudou. Tinha Cleison, Elber e Fernandão. Agora tem Tassiano, Danielzinho e Rossi e o Gilberto. Então, o time desse ano é mais forte. E o Ceará vai com Richard, Marlon, que deve ser o lateral no lugar do Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Só daí, também, para mim, já ficou mais fortalecido
apesar de ter o Marlon ali improvisado. Mas o miolo de zaga do Ceará ficou mais forte. Charles e Oliveira, que eu gosto muito dos dois. Lima, Vina e Mendonça e o Viseu. Se você pegar lá, ó, era Charles e Fabinho, agora é Charles e Oliveira. Tinha Fernando Sobral aberto por um lado, Leandro Carvalho aberto pelo outro, o Vina e o Kleber. Continua o Charles e o Vina. Fernando Sobral era super importante ali na frente, era um dos melhores. Pode ali, quem sabe, até ser melhor do que o Lima. Aí vai depender do gosto. Mas fica muito parecido. Fica muito parecido o ataque. Muito parecido. Só que melhora, porque no lugar do Leandro Carvalho tem o Mendonça. Então subiu de produção. Eu gosto muito do Clebão. Muito do Clebão. Mas também não posso desmerecer o Viseu, que eu conheço bastante aqui do Rio. Então, para mim, o time que mais melhorou foi o Bahia. Porque o time do Bahia de 2020 era bem mais frágil do que o desse ano. Então, o time que deu um salto de qualidade maior, para mim, foi o Bahia. O Ceará já estava com a qualidade boa. Aumentou a qualidade. Eu não estou falando que o Bahia é melhor do que o Ceará. Quero que vocês entendam. A diferença do time de 2020 do Ceará para 2021 é isso. A diferença do time do Bahia de 2020 para 2021 é isso. Deu para entender? Mas vejo os dois times chegando muito parelhos na final. Tem o problema do cansaço, que vai pular do Ceará. Mas tem a situação da experiência em mata-mata, experiência de elenco que tem o Ceará com o Guto. Então acaba equilibrando. Primeiro jogo, mando de campo do Bahia. A tendência é que o Bahia tenha que sair. O Ceará tem velocistas com qualidade. Saulo, Mendonça, Lima, Ione Gonzalez. Tem 3 centroavantes que você pode botar ali do gosto que você quiser. Então, vai ser complicado pro Bahia. Principalmente que tem um lateral que sobe muito, que é o Nino, e o outro garoto que ainda está tentando se colocar dentro do time. Então é um jogo perigoso pro Bahia, mesmo sendo em casa. Mas também é perigoso pro Ceará, se ficar muito atrás. Vai ser um ataque muito forte contra uma defesa muito sólida. Um treinador que está começando o seu trabalho quer conquistar o seu espaço com um treinador que já tem um espaço cativo, com títulos. Não vou falar do segundo jogo, esse é só o primeiro. Para mim é um jogo muito parelho, muito disputado, aonde o que mais importa vai ser o triunfo. Como? Sinceramente não interessa, porque os dois chegaram à final. Agora, sinceramente, não precisa jogar bonito nem Ceará nem Bahia. O que Ceará e Bahia precisam é da conquista, é do triunfo. Ninguém vai lembrar daqui a alguns anos se o Ceará jogou bem ou se jogou mal e foi campeão, se o Bahia jogou bem ou se jogou mal e foi campeão. O que vai ficar para a história é o título. E eu vou falar, final não se joga, final se conquista. É um jogo muito parelho, muito parelho. Pro segundo jogo é uma outra história, porque vai depender muito do que aconteça essa primeira partida e vai depender muito do que aconteça na Sul-Americana, que pode ter influência direta na final. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um jogo muito parelho, onde os dois times são melhores do que o do ano passado, aonde o Bahia melhorou muito em relação ao ano passado e o Ceará se reforçou mais e também subiu de produção. Parada indigesta para o ataque do Bahia, que vai pegar uma defesa muito sólida,
e parada indigesta para a defesa do Ceará, que vai pegar um ataque artilheiro. Quem vai levar vantagem? O ataque do Bahia ou a defesa do Ceará? Ou poderemos ter uma surpresa? Qual a surpresa? Quem vai levar vantagem? A nova defesa do Bahia ou o novo ataque do Ceará? Só sábado nós vamos saber. Mas para mim não tem favorito, apesar de os times levarem algumas vantagens em relação aos outros times. Você pega o time do Ceará, tem um sistema defensivo mais forte, inclusive no meio de campo, com Charles e Oliveira. O Bahia é um pouco mais leve, tem Patrick, Danielzinho e Tassiano. Então fica um pouquinho mais leve. O meio campo do Ceará é mais pegado, é mais forte. O sistema defensivo é mais forte. O do Bahia é mais leve. Vamos ver. Será que o meio de campo do Ceará vai conseguir anular o meio campo do Bahia? E vai facilitar para o ataque do Ceará? Isso a gente só vai saber no sábado. Mas vou dar a minha visão. Para mim, os dois ataques terão muita dificuldade. Mas o jogo vai ser decidido no meio de campo. Duas peças fundamentais. Quem jogar melhor vai contribuir para o triunfo do seu time. Rodriguinho e Vina serão peças primordiais. O que sumir do jogo vai dificultar demais para o seu time. Rodriguinho e Vina serão fundamentais nesse jogo muito pegado. Depois me cobra. O jogo está ali no meio de campo, com duas peças principais, Vina de um lado e o Rodriguinho do outro. Depois me cobra. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!